1 João capítulo 2, versos 7 a 11. Fala assim a palavra de Deus. Amados, não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia, vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão, está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Vamos orar, meus irmãos. Obrigado, Senhor, mais uma vez, pela leitura da Tua palavra, Pai. E rogamos que o Senhor venha falar aos nossos corações nesta hora. Venha falar, ó Deus, ao nosso entendimento. Possamos, Senhor, reter esta palavra. Procurar, ó Deus, praticá-la. Em nome do Senhor Jesus nós te oramos. Amém. Os irmãos sabem que eu tenho falado a respeito dessa carta já há algum tempo. E realmente eu nomeei esse livro para, na falta do pastor Milton, eu poder falar sobre ela aos irmãos. Eu já tenho dito aqui que esta carta, se assim nós podemos chamá-la de carta, porque ela não traz as características de uma carta. Ela está desprovida do nome do remetente. Ela também está desprovida do nome dos seus destinatários. Ela está desprovida de saudações iniciais e de bênçãos finais. E ela não tem um lugar de destino e nem um lugar de origem de onde ela foi escrita. No entanto, nós não podemos lê-la sem perceber um caráter intensamente pessoal do autor. Pelo fato de não ter o nome do autor no início, pressupõe que o autor já era uma pessoa conhecida dos seus leitores e dispensava qualquer apresentação. É uma carta de um pastor que ama as suas ovelhas. E esse pastor ele está profundamente interessado em proteger as suas ovelhas das seduções do mundo e dos erros dos falsos mestres. E ele gostaria de ver as suas ovelhas firmes na fé, firmes no amor e firmes na santidade. Alguns teólogos consideram essa carta uma espécie de tratado teológico. E nós sabemos que João é o autor dessa carta. E João submete os seus leitores a 3 testes distintos, com o objetivo de distinguir os falsos dos verdadeiros crentes. O que João tem em mente quando ele aplica esses testes aos seus leitores é a quem eles deveriam ouvir, a quem eles deveriam seguir e a quem eles deveriam tratar como verdadeiros crentes. E mais, João, ele tem o objetivo que os próprios leitores fizessem um autoexame para saber se eles eram verdadeiramente crentes ou crentes verdadeiros. O primeiro teste que João aplica aos seus leitores consiste em saber se a igreja, as igrejas a qual ele escreve, acreditam que Jesus é o Filho de Deus. João abre a sua carta dizendo quem é Jesus, como nós podemos conhecer Jesus, como ele pode ser experimentado e como ele deve ser proclamado, e qual é a razão da sua vinda ao mundo. Os irmãos podem conferir lá no capítulo 1, no início da carta, no verso 1 e 2.
João escreve assim: o que era desde o início, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com respeito ao Verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Então João apresenta Jesus aos seus leitores. O segundo teste de João, ele consiste no teste moral. Ou seja, João questiona se de fato os crentes viviam de forma justa e se tinham uma vida piedosa. Nós podemos conferir também um texto no capítulo 2, nos versos 5 e 6. Os irmãos podem adiantar aí, capítulo 2, versos 5 e 6, ele nos fala assim: aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado no amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Como nós podemos saber se estamos em Deus? João responde com uma sucessão de declarações. Ele diz assim: quando estamos nele, em Cristo, quando permanecemos em Cristo e quando andamos assim como Cristo andou. Você quer saber se a sua experiência com Jesus é verdadeira? Se está disposto realmente a saber se a sua experiência com Jesus é verdadeira? Então você deve enxergar Jesus em tudo o que você faz. Você deve andar como Jesus andou. Meus irmãos, se a sua relação com os cargos que você ocupa na igreja, se a sua relação com a denominação eclesiástica, se a sua relação com a tradição teológica não tiverem pautada sobre a ótica do verdadeiro evangelho, ou seja, Jesus Cristo, então você deve repensar a sua experiência com Cristo. Avalie a sua experiência cristã à luz da santidade de Deus. Considere as suas ações, considere as suas relações à luz do caráter santo perfeito de Deus. Você está crescendo em santidade? Como um certo teólogo disse, você percebe em você uma tendência de alta nas obras da luz e tendência de queda nas obras das trevas? Você percebe isso em sua vida? Se você não percebe crescimento nas obras da luz, você talvez tenha que refletir melhor sobre a sua vida cristã. Agora, nesse texto, João nos apresenta um terceiro teste, ou um terceiro desafio. Um teste social, ou teste do amor. Os irmãos podem observar no início do verso 7. João escreve assim: amados. E não é por acaso que João usa esse vocativo, amados. Ele chama a atenção dos seus leitores para o fato de que eles são amados pelo próprio João, mas, sobretudo, eles são amados por Deus. Quando João usa esse vocativo, amados, ele está estabelecendo uma premissa fundamental para esse teste do amor, que é: vocês foram amados por Deus. Deus nos amou desde antes da fundação do mundo. E nos diz a Bíblia, Deus prova esse amor pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós pecadores. Quando João fala a respeito do amor, dos versos 9 ao verso 11, não é muito difícil de entender esse texto. O que João quer dizer com esse texto? O texto, ele é muito fácil de entender.
A dificuldade aqui nesse texto não é entender esse texto. A dificuldade aqui é colocar esse texto em prática nas nossas vidas. É obedecer esse texto. João, meus irmãos, trabalha com o contraste de luz e trevas. Ele fala de como nos portamos no nosso dia a dia. João está preocupado se a maneira com a qual nos portamos, pela qual nós vivemos o nosso dia a dia, reflete o caráter de Deus. E João faz uma coisa interessante aqui nesse texto. João destaca uma dimensão particular da nossa existência, que é a dimensão de nossos relacionamentos. João escreve assim no verso 9, os irmãos podem acompanhar aí. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Estar na luz, meus irmãos, significa estar iluminado por Jesus Cristo, significa ter nascido de novo. O próprio João declara no Evangelho, quando ele escreve assim, que Cristo é verdadeira luz, que vindo ao mundo ilumina a todo o homem. Quem diz estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Assim um texto que diz. O que é odiar nessa passagem aqui? Se os irmãos forem verificar essa palavra lá no original, basicamente ela quer dizer aborrecer ou tratar com hostilidade. João repete essa ideia nos 2 capítulos seguintes. Os irmãos podem acompanhar aí. No capítulo 3, versículo 15. Depois os irmãos podem ver no capítulo 4, verso 20. João nos diz assim: todo aquele que odeia seu irmão é assassino. E no capítulo 4 ele diz: se alguém disser amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. Meus irmãos, não sou eu que estou chamando vocês nos chamando de mentiroso, que eu também me aplico aqui nesse texto. Mas é João, é Deus. Se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Quem odeia seu irmão desobedece os mandamentos de Deus, está longe da verdade e vive em trevas espirituais. O ódio a que João se refere na carta, nós podemos dizer que é a falta de cuidado, a falta de provisão, a falta de ajuda para com os irmãos que verdadeiramente necessitam. Por desprazer do corpo, meus irmãos, alguns falsos crentes naquela época, alguns falsos mestres que mais tarde foram chamados de gnósticos, eles não via como parte da verdadeira religião a preocupação para com as necessidades físicas. E é por isso que eles caem no erro. O que João está falando para a igreja é: se alguém está vivendo na igreja e diz que tem um relacionamento com Jesus, e diz que foi iluminado pela luz, mas odeia seu irmão, trata com hostilidade seu irmão, mas aborrece o seu irmão, qual é a conclusão de João? Está nas trevas até agora, e é mentiroso. Mas, presbítero, o que você está dizendo é que talvez eu não ame como eu deveria amar? O que você está dizendo é que eu não amo, é que eu odeio, é que eu posso estar odiando, é que eu posso estar tratando com hostilidade, meus irmãos. Eu gostaria de citar aqui, não o meu exemplo, mas o exemplo de um irmão chamado Epafrodito. E de uma igreja chamada Igreja de Filipe, ou a Igreja de Filipenses, a igreja escrita para os filipenses. Os irmãos podem abrir lá em Filipenses capítulo 2. Os irmãos abram lá em Filipenses capítulo 2.
verso 25 e 26. Depois os irmãos deixam aberto aí, que nós vamos lá para o capítulo 4, no verso 14. Filipenses 2, 25 a 26 nos fala assim: julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Visto que ele tinha saudade de todos vós, estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu. Ao observarmos o contexto dessa carta, nós observamos que o próprio apóstolo, o apóstolo Paulo, ele estava preso. E Paulo necessitava de alguns recursos na prisão em Roma. A igreja de Filipos, então, fundada pelo apóstolo Paulo na sua segunda viagem missionária, essa igreja se dispõe em enviar esses recursos para Paulo. Mas quem faria com que esses recursos chegassem até Paulo? Quem viajaria e o encontraria em Roma? Quem prestaria esse socorro? O irmão Epafrodito segue viagem. O irmão Epafrodito adoece gravemente, chegando quase à morte. Todavia não deixa de cumprir sua missão. Seu coração leal e amável não considerava sua vida por preciosa, mas se arriscava em prol do reino. O interessante é que Epafrodito não está preocupado com ele, porque ele estava doente aqui. Paulo diz que ele quase chegou à morte. Mas a preocupação dele está aí no versículo 26. Visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu. Ele estava angustiado, preocupado com a igreja, porque a igreja ouviu que ele estava doente. Agora vamos lá para o capítulo 4, verso 14, 15. 14, 15, 16. Nos fala assim: todavia, fizestes bem associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Continua no verso 17, meus irmãos, 18. Não que eu procure donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Meus irmãos, não sei se vocês sabem, mas nossa igreja, ela oferta para alguns missionários, especificamente para 7 missionários. Um seminarista e um pastor na implantação de uma igreja. De vez em quando eu posto aí no grupo da igreja alguns relatórios de alguns missionários. Os irmãos podem ver, e os irmãos sabem disso também, que os missionários, eles têm necessidades básicas, como por exemplo, moradia, luz, água. Os missionários, eles adoecem, seus filhos adoecem, a maioria deles são casados e têm família, e as esposas também adoecem. Nós vimos aqui no domingo passado, Tadeu dando um testemunho sobre o ministério do nosso irmão lá na Itália, nosso irmão Humberto, missionário Humberto na Itália. Então ele falou de algumas dificuldades, que às vezes ele tem que se deslocar por longas distâncias
porque ele toma conta de outras igrejas distantes. O fato é que eles têm necessidades. As despesas são grandes, todos nós sabemos disso. Nossa igreja tem uma meta anual e, se eu não me engano, nós vamos atingir essa meta. Ou já atingimos essa meta. Meus irmãos, quando nós deixamos de ofertar, quando nós deixamos de entregar os nossos dízimos, aliás, devolver os nossos dízimos, nós estamos perdendo a oportunidade de amar os irmãos, de cuidar dos irmãos. Quando nós somos inconstantes na entrega dos dízimos, inconstantes, quando nós não ofertamos, perdemos a oportunidade de sermos fiéis para um Deus que tem sido fiel para conosco. Talvez nós estamos deixando de ser bênção. Não deixe de demonstrar o seu amor para com os irmãos que dedicam suas vidas a pregar o Evangelho. Porque João escreve assim no verso 10. Verso 10, meus irmãos. Lá em 1 João, voltando a 1 João. No versículo 10, ele nos fala assim: aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há tropeço. O que João quer ensinar aqui é, sobretudo, considerar o outro, desejar o bem do outro, trabalhar para o bem do outro, para que o bem do outro seja alcançado. É olhar para o outro e ver uma oportunidade de doação, ou uma oportunidade de serviço. Isso é amar o irmão. Quem anda na luz está dando evidência de que é verdadeiramente nascido de novo, e nele não há nenhum tropeço. A palavra no original traduzida aqui por tropeço é uma metáfora bíblica para uma pedra saliente que faz tropeçar o viajante. Naquela época, né, não tinha automóvel, então os irmãos caminhavam, de vez em quando eles tropeçavam. João está dizendo aqui é que aquele que ama seus irmãos, ele próprio não vive pecando, não tropeça, não vive tropeçando na caminhada, não vive caindo em pecado ao longo da sua vida cristã. Por outro lado, o uso dessa palavra mostra que a falta de amor produz escândalo e causa tropeço. Um crente que guarda ódio no coração encontra em si mesmo tropeço para crescer espiritualmente e serve de escândalo na igreja. Ele causa problemas em vez de resolvê-los. Em vez de ser bênção, ele é maldição. Em vez de ser pacificador, ele é perturbador. Em vez de apagar os focos de incêndio, ele mesmo é um incendiário. João esclarece ainda mais essa ideia quando ele escreve no verso 11. João diz assim no verso 11, os irmãos podem acompanhar. Aquele, porém, que odeia seu irmão, está nas trevas. Anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. A Escritura diz, em Provérbios, o caminho dos perversos é como a escuridão. Nem sabem eles em que tropeçam. Provérbios 4:19. O ódio afasta o homem de Deus, o ódio afasta o homem do seu próximo. Quem guarda mágoa no coração não pode adorar a Deus, não pode orar a Deus. Quem tem ódio no coração não pode ser perdoado por Deus.
quem se alimenta de ódio adoece. E adoece emocional, espiritual e fisicamente. A imagem que João tem aqui de alguém que caminha por uma estrada escura, sem enxergar absolutamente nada. Vai caminhando, vai encontrando os percalços no caminho e vai tropeçando, na medida em que vai vivendo sua vida cristã. O que João está dizendo, meus irmãos, é que quem ama seu irmão está dando evidência clara de que já foi alcançado pela verdade do Evangelho. E esse irmão caminha, se desenvolve, esse irmão é santificado por Deus. Quem anda na luz, à medida em que cresce na fé. Você quer saber se é filho de Deus? Meus irmãos, você quer saber se já foi alcançado pelo Evangelho de Cristo? Você realmente quer saber? Então, eu lhe convido a considerar a maneira com que você se relaciona com seus irmãos. Você ama de fato os seus irmãos? Você se relaciona com eles visando o bem deles? Ou você os odeia? Ou você os trata com hostilidade? Você olha para seus irmãos e pergunta: o que eu tenho a oferecer para essas pessoas? Quem odeia seu irmão evidencia em sua vida 3 amargas realidades. Está aí nesse versículo 11. Primeiro, quem odeia seu irmão precisa ser transportado do império das trevas para o império da luz. Na parte A do versículo fala: aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas. Segundo, quem odeia seu irmão não tem propósito na vida. Diz o texto: e anda nas trevas. Quem anda nas trevas anda sem segurança. Quem anda nas trevas anda sem propósito, anda sem projeto. E terceiro, quem odeia seu irmão não tem direção na caminhada da vida. Aí no verso 11, a última parte. E não sabe para onde vai. Aquele que vive e anda nas trevas não tem direção segura na vida. Aquele que anda nas trevas vive tateando, vive tropeçando, vive caindo. João é claro aqui, meus irmãos. Se você ama seu irmão, seus irmãos, então você é filho de Deus. Mas se você odeia, então você está enganado quanto à sua vida cristã. E você precisa nascer de novo. Vamos voltar lá no verso 7. João fala assim, no verso 7. Verso 7 e 8. Amados, não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia, vos escrevo novo mandamento. Aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. No verso 7, João parece confuso sobre esse mandamento a respeito do amor. Porque ele fala de um mandamento que não é novo, um mandamento antigo, mas depois o mesmo João fala que esse mandamento é novo. Afinal de contas, o mandamento é novo ou o mandamento é antigo? Ou o mandamento é velho? Para entender melhor o que João tem em mente aqui, nós vamos ler o que o próprio João escreve em seu Evangelho. João 13, verso 34. Porque a linguagem usada aqui lembra muito o imperativo que Jesus deu aos apóstolos, nesse texto. João 13,
34. Nos fala assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos amei uns aos outros. O que João ensina aqui é a respeito do mandamento do amor. É o mandamento de amar os irmãos. Mas o mandamento é velho ou é novo? A conclusão que chegamos aqui é velho, mas também é novo. Em que sentido o mandamento ele é velho? Ele é antigo? Ora, no sentido da sua entrega e no sentido da sua vigência normativa. Porque esse mandamento ele sempre esteve na Bíblia. Os irmãos podem conferir em Levítico, capítulo 19, verso 18. Porque João fala aí, esse mandamento, ele é desde o princípio. O apóstolo não está inventando essa mensagem. Não era uma inovação como os hereges pretendiam ensinar algo novo. Era tão antigo quanto o próprio Evangelho. E João mostra que o novo surge a partir do antigo. Quando diz que o novo mandamento, na verdade, é antigo. Lá em Levítico 19, 18, nos fala assim: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Meus irmãos, lei e evangelho não são um contraste, como alguns pensam, dizendo que a lei é o período da justiça, é o período da ira de Deus, e o evangelho é o período do amor de Deus. Ora, vejam, que a existência do amor, do mandamento do amor, estava lá no Antigo Testamento. Mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Como os irmãos podem conferir, leram aí no Levítico 19. O mandamento é velho porque nunca houve um tempo em que Deus não fosse Deus. Em que Deus não fosse amor. Nunca houve um tempo em que o povo de Deus tivesse desobrigado de revelar sua relação com Deus, amando uns aos outros. O mandamento é velho, porque faz parte do Antigo Testamento. Entretanto, é um mandamento novo, porque Cristo o revestiu de um significado mais rico e mais amplo, porque ganha um significado diferente a partir da obra e da vida de Jesus Cristo. Mas como? Em primeiro lugar, Jesus corrige uma falsa interpretação desse mandamento. Os irmãos abrirem lá em Mateus 5, 43, 44. Jesus deu um novo significado ao mandamento de amar ao próximo. Mateus 5, 43, 44 nos fala assim: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu irmão. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelo que vos persegue. Jesus deu um novo significado ao mandamento de amar ao próximo. Quando Jesus contou a parábola do bom samaritano, quando Jesus disse aos ouvintes que o mandamento de amar ao próximo também era válido para os inimigos. Veja como o mandamento ganha um novo significado. Um significado diferente a partir da interpretação de Jesus. Isso foi sempre o que Deus disse lá em Levítico, lá no Velho Testamento, para os irmãos, para os judeus.
Mas a tradição religiosa tinha interpretado de maneira diferente. E Jesus veio para dizer: vamos entender direito esse mandamento do amor. Ao corrigir essa interpretação, Jesus amplia a extensão do mandamento. O que alimentava essa falsa interpretação dos judeus por parte da tradição religiosa era um sentimento nacionalista, gerado por um orgulho religioso. Jesus demonstrou de modo conclusivo o que é o amor. Jesus é a personificação do amor de Deus. Como a canção que nós cantamos, Jesus é mais do que a sombra. João disse que Jesus Cristo veio ao mundo porque Deus amou o mundo de tal maneira. Jesus Cristo é a materialização do amor de Deus. E João registra no seu Evangelho. Mais uma vez, vamos voltar lá para o Evangelho de João, capítulo 15. Verso 12. O Evangelho de João, capítulo 15. Nos fala assim: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Jesus nos dá uma ilustração vívida do que é o amor. Jesus demonstra de forma palpável, concreta, o que significa o amor. Jesus Cristo explica então o que é. Porque Jesus Cristo explica como é que Ele nos amou. E ele completa lá no verso 13, capítulo 15, verso 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Jesus não apenas corrige a interpretação do mandamento, não apenas estende a aplicação do mandamento. Jesus ilustra concretamente o mandamento. Jesus Cristo amplia, aprofunda, ilustra e nos dá uma experiência concreta do que é o verdadeiro amor. Esse movimento, meus irmãos, sacrificial de alguém em direção a outro, sem o desejo de obter alguma coisa em troca, isso é amor. João já deixou claro que uma vida de santidade não pressupõe uma perfeição moral absoluta. E isso se aplica também ao amor. Isso significa que o que diz, se você é filho de Deus, não é que você consegue em todas as circunstâncias amar como Jesus ama. Porque se for assim, nenhum de nós é filho de Deus. Porque nenhum de nós consegue amar como Deus ama. Todos nós somos aprendizes desse mandamento chamado amor. Preste atenção nessas palavras. Aquilo que é verdadeiro no mandamento e em nós, é o que está escrito aí no verso 8. Versículo 8. Todavia vos escrevo um novo mandamento. Aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Será que João quer dizer aqui? O que será que João quer dizer aqui? Quer dizer que o que os outros escreveram no passado era mentira e não verdade? Já que João diz que o que ele escreve é novo, porque é verdadeiro? Não. Em João, nem sempre verdade é o contrário de mentira. Frequentemente, verdade em João é sinônimo daquilo que é real, em contraste com aquilo que é simbólico. Quando nós cantamos ali, Jesus Cristo é mais que a sombra. Pensem, meus irmãos, lá na história da redenção. Antes da primeira vinda de Cristo,
Nossos irmãos do passado estavam vivendo sob uma redenção que estava sendo simbolizada, que apontava para algo que estava por acontecer no futuro. É por isso que havia sacrifício de animais. Eles viviam debaixo de uma religião que era mediada simbolicamente. Nós, hoje, vivemos depois da vinda de Cristo, vivemos debaixo de uma redenção efetivada. Vivemos debaixo de uma redenção concretizada. Aquilo que era esperado pelos nossos irmãos do passado, já é verdade para nós hoje. O que João está dizendo para nós é o seguinte: esse mandamento é novo, porque quem vive agora, depois da vinda de Cristo, experimenta de modo muito mais concreto, de modo muito mais palpável, os efeitos da luz que veio ao mundo, Cristo Jesus. Jesus já veio, Ele já ilustrou seu amor, nós já fomos invadidos pela luz dele, vivemos debaixo de uma religião efetivada, de uma redenção efetivada. E sabe o que isso significa? Que nós temos melhores condições para viver de maneira iluminada. A luz já veio, a luz já invadiu as trevas do nosso coração. A questão aqui é: você está se desenvolvendo em sua vida espiritual? Você procura amar como Jesus? Há uma propensão de baixa nas obras da carne na sua vida? Nas obras das trevas? Com respeito aos relacionamentos interpessoais? Nas relações que você tem com seus irmãos, com seus familiares? Maledicência, indiferença, hostilidade, falso testemunho. Você vê uma propensão de queda nesses pecados em sua vida? Agora, você consegue ver uma predisposição de alta nas obras da luz em sua vida? Respeito, bondade, misericórdia, perdão. Você está desaprendendo as obras das trevas e está se desenvolvendo nas obras da luz? Você está mortificando a sua velha natureza? Meus irmãos, se nós tratamos os outros com indiferença, se nós temos prazer na hostilidade, se nós vivemos falando mal dos nossos irmãos, se nós nos alegramos quando as coisas vão mal para os nossos irmãos, talvez nós precisamos refletir mais sobre a legitimidade de nossa experiência religiosa. Talvez você precise de um novo coração. A luz veio ao mundo, permanece entre nós, Jesus Cristo. Apocalipse diz que Jesus anda no meio da igreja. E Ele pode iluminar de uma vez por todas a sua existência, para que você possa viver seus relacionamentos de maneira diferente. Agora, nós somos convidados a confiar em Jesus. Somos convidados a tomar as decisões que nós precisamos tomar
para amar a todos aqueles que Deus colocou ao nosso redor. Que Deus nos ajude a amarmos uns aos outros. Que Deus nos ajude para que não possamos ser pedra de tropeço, mas sim possamos ser bênção para o nosso irmão, para os nossos irmãos.